Olá, eu sou Ávila Capibaribe e eu vim aqui nessa floresta para falar com vocês um pouco sobre aquecimento global. Nessa última semana, o último relatório mensal do IPCC, que é o órgão da ONU responsável pelo clima, mostrou sucessivos recordes de aumento na temperatura dos últimos 13 meses. O que se media anualmente, né, o que se percebia somente anualmente, hoje se percebe mensalmente. Então, a cada mês há um crescimento da temperatura do planeta e é um gráfico com uma curva de crescimento assustadora. Esse crescimento da temperatura, ele é detectado nos oceanos, na temperatura dos oceanos, na temperatura da atmosfera, né, até o nível de solo, até algumas camadas da atmosfera, e na temperatura dos continentes, da Terra em si. E essa temperatura tem sido observada, o efeito dessa temperatura está relacionado ao aquecimento global, que tá diretamente relacionado à quantidade de gases de efeito estufa que nós emitimos na atmosfera. Esses gases são decorrentes da queima de combustíveis fósseis, né? Todos os nossos veículos são movidos a combustíveis fósseis. Quando nós queimamos esses combustíveis, eles liberam CO2, então toda a indústria de movimento do planeta, carros, navios, aviões e caminhões, motocicletas, emitem diariamente emissões de gás de efeito estufa. O consumo elétrico, a quantidade de usinas termoelétricas que precisam queimar combustível para gerar eletricidade, carvão, diesel, e também usinas hidrelétricas, porque acabamos inundando grandes áreas de florestas para produzir eletricidade e que indiretamente acaba gerando emissões. Questão dos resíduos também, todo o lixo que, obviamente, que não está indo para aterros sanitários, até mesmo aterros sanitários, esse lixo ele é compactado e na própria fermentação desse lixo acabam liberando gases que afetam a atmosfera. E também, né, interessante observar que a pecuária, a criação de gado, porque para criar o gado, nós precisamos produzir muito alimento para o gado, e esse alimento, ao ingerido, na própria fermentação entérica, o animal acaba liberando o metano, que é um gás também extremamente perigoso para a atmosfera. Então, o somatório dessas emissões de gases de efeito estufa gera essa sobreposição de camadas e mais camadas, como se você fosse cobrindo de cobertores e cobertores uma pessoa que está se protegendo do frio. Então, chega um ponto que o planeta está bem aquecido e o nível de desenvolvimento, né, de consumo humano também está numa curva onde a gente está procurando muito mais ter do que ser. Então essa é uma reflexão sobre os caminhos que nós queremos seguir como humanidade. Mas hoje nós estamos no 13º mês consecutivo com relação ao aquecimento do planeta. E isso é uma coisa extremamente importante. Esse aquecimento ele afeta diretamente os sistemas biológicos, como o aumento de incêndios. Muitas espécies de animais não têm um raio de atuação muito grande, então eles acabam ficando presos naquele nicho biológico deles e acabam, no caso de um avanço de uma temperatura naquela região, essas espécies tendem a morrer. Muitas espécies estão indo à extinção por causa simplesmente dessa incapacidade de se locomover, perda de biodiversidade marinha, acidificação dos oceanos e uma preocupação excessiva com relação aos corais, aos manguezais. Então, existe todo um impacto nos sistemas biológicos, existe todo um impacto nos sistemas físicos do planeta, furacões se formando, tempestades, elevação de nível de marés, grandes chuvas que quando caem, arrastam cidades inteiras, sobretudo ali na região da Índia, do Oceano Índico. Esses impactos são impactos físicos. E também os impactos humanos que acontecem sobre as populações. Então, problemas com doenças, a temperatura faz com que muitas doenças atinjam áreas maiores, cheguem a outras regiões, e a dificuldade também de produção de alimentos, porque a mudança do clima dificulta muito. Por exemplo, o problema do feijão que está acontecendo hoje no Brasil é decorrente também de mudanças bruscas na questão do clima, afetando diretamente as plantações.
E, sobretudo, sobre as populações mais pobres, que não estão preparadas ou que depende a nível de subsistência, desses recursos naturais. Então, hoje o IPCC já observa isso e os resultados são alarmantes e assustadores, o impacto que o mundo está sofrendo com relação às mudanças do clima. E, apesar desses estudiosos conseguirem avaliar esse impacto, o que está sendo observado é como é que nós podemos reduzir esse impacto, como é que nós podemos mitigar esse nosso caminho como humanidade para que a gente não chegue a né, de acordo com a curva de crescimento mensal, é, é difícil imaginar que daqui a 10 anos nós vamos ter a mesma estabilidade climática que nós estamos tendo desde os últimos 10 mil anos após o período do desgelo no planeta. Então, os governos, as iniciativas e os povos do mundo estão tentando entender como é que se pode mitigar isso, e a mitigação está muito direcionado à infraestrutura, mudança de infraestrutura e mudança de comportamento. Então, infraestrutura tem a ver com um novo pensar sobre veículos movidos, veículos elétricos, tecnologias dentro de casa, atitudes de comportamento com relação à geração de resíduos, se nós devemos comer carne todos os dias. Então, o planeta não suporta isso. Então, existem várias formas que os governos estão tentando encontrar nessas diferentes regiões do mundo como é que se pode mitigar isso, como é que se pode reduzir. E também como é que se adapta, porque a mudança ela está sendo tão rápida. Talvez aqui a gente não esteja percebendo isso, apesar da neve que está caindo no sul do Brasil, que é noticiado com um olhar de que legal, tá nevando, eu vou para lá, eu vou curtir a neve, mas o impacto do aumento da, 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 da da ação do frio sobre a região do sul do Brasil é preocupante, mostra uma mudança. Vancouver agora, lá no Canadá, inundações, o último furacão que pegou a costa leste dos Estados Unidos foi avaliado como se fossem 2 bombas nucleares, o impacto que aquele furacão bateu na costa. Normalmente se esperava que o furacão fosse para o meio do Oceano Atlântico, mas ele virou e entrou na costa. Então é uma coisa que acontece de 2, 3 dias. Então o país ele está mais preparado para a chegada de um submarino inimigo para lançar mísseis nucleares do que para um furacão que ele não espera. Essas coisas acontecem do nada, surgem no meio do oceano por essas mudanças de temperatura das correntes oceânicas. Então, os povos, os países e as populações estão extremamente, principalmente as pessoas que estudam isso, que conseguem monitorar e ver o impacto que isso pode causar, estão extremamente preocupadas com relação à adaptação. E o que se sabe é que os países mais ricos, eles têm uma capacidade de adaptação, de resiliência a esse impacto muito maior do que os países pobres. E a ação do clima, das mudanças climáticas, pelo menos até agora, tem demonstrado que em algumas células de regiões pobres do planeta, o impacto do clima tem sido muito forte, então essas populações vão sofrer. Então, falando aqui especificamente do Brasil, que é um país que tem uma estabilidade climática, silenciosamente a gente observa mudanças. Então, por exemplo, aqui no Nordeste a gente já está entrando no 6º mês, no 6º ano consecutivo de seca, né? E pior, é uma seca verde. A gente tem uma ilusão de que está chovendo, mas na verdade os reservatórios não estão enchendo. Então isso impacta bastante. E o aquecimento do planeta, continuando nessa curva, aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter problemas de incêndios na Amazônia, redução de chuvas, redução de água dos rios ou chuvas excessivas que possam arrastar tudo, como nós temos observado nos últimos anos na região do Rio de Janeiro. Então são impactos, desertificação, e que isso afetam diretamente a agricultura, a produção de alimento, a economia local e a subsistência dessas populações que vivem diretamente desses recursos naturais. Então hoje eu vim aqui nessa floresta, que é uma floresta próxima ao Ubajara, que ela está preservada pelo simples fato de não ter sido explorada de uma forma mais agressiva, fazer essa reflexão sobre sustentabilidade, sobre a importância da preservação de florestas. Então, se você tem uma floresta perto da sua cidade, ou se você tem uma floresta no seu município, no seu estado, você precisa tentar conhecer mais essa floresta, vivenciar e dar valor à importância dela, porque até mesmo do ponto de vista da mitigação, né, das soluções que o IPCC sugere para que essas regiões consigam manter a estabilidade climática, vem a preservação de florestas.
porque as florestas, tudo isso que você está vendo aqui atrás de mim, cresceu tirando o CO2 da atmosfera. Então as florestas são são verdadeiras sequestradoras de carbono na atmosfera. Uma árvore leva 37 anos para crescer até o ponto máximo, e durante esses 37 anos ela tira CO2 da atmosfera. As florestas mantêm biodiversidade, geram toda uma oportunidade para a população entender e usufruir desse bem natural. Não são todas as cidades que possuem florestas. Para vocês terem ideia, Nova York, por exemplo, com o Central Park, que é uma área verde muito bem projetada, aquilo tudo é artificial. Eles construíram aquele retângulo verde no coração da cidade. E muitas cidades como essa aqui, que possuem florestas, teoricamente não precisariam fazer nada, a não ser criação de parques, seguir por esse caminho e preservar essas florestas. Então, fica aí essa mensagem, essa reflexão sobre sustentabilidade, e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!